Felipe Valente, hoje aqui no Conexão de volta. Tava com saudade de você, Felipe? Pois é, eu tava com mais saudade de vocês ainda. Como é que você tá? Tá bem? Como é que tá Joia. o Teodoro? Tudo certo? Tudo jóia, firme e forte lá, grandão, crescendo na barriga. Um abraço pra Suzane também, esposa do Felipe Valente, mãe do Teodoro, né? Pois é. Que Deus abençoe vocês. Agora ela é mais do que a Suzane, né? É, Agora é mãe do Teodoro. mãe do Teodoro. Que Deus abençoe vocês. E Felipe, Obrigado. muito obrigada por sua participação. Hoje vai participar não só na música, mas também sobre o tema de hoje. Hoje é o último dia da nossa série sobre política, né? Dos 3 poderes. Hoje vamos falar sobre o poder judiciário. Você vai poder entender um pouco mais. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, apresentar para vocês os nossos outros convidados e você pode participar já, interagir conosco em nossas redes sociais. O nosso Facebook está aparecendo na sua tela, facebook.com/Conexão Jovem Oficial. Tem o nosso Twitter também, @PGConexão, que é igualzinho ao nosso Instagram. Você tem que ser o nosso seguidor também. Tem fotos e vídeos. Já tem palhinha do Felipe Valente lá no nosso Instagram também. E você, que é o nosso seguidor no Twitter, pode usar a nossa hashtag, que é Jogo da Velha Conexão sem acento. E Chapolin, você já está aparecendo aí na tela. Boa noite, Chapolin. Dá boa noite pro pessoal. Boa noite, Fio. Boa noite. Bom ter você aqui, viu? Obrigado. Quando o tema esquenta, a gente chama o Fio, que é certeza. Oi, Chapa, seu microfone, seu telefone, ó. Seu microfone tá desligado, mexe aí. Enquanto isso, eu vou mostrando para quem tá em casa. Você que quer ganhar um presente da TV Novo Tempo e do programa Conexão Jovem, o nosso estudo bíblico, quer conhecer um pouco mais sobre a Bíblia. Você que não tem religião, ou é de outra denominação, ou é adventista mesmo, que quer conhecer um pouco mais sobre a Bíblia, você pode solicitar o nosso estudo bíblico, o Resgate da Verdade. Pode acessar o nosso blog, novotempo.com/conexão. O Chapolin e eu estaremos segurando assim, ó, o estudo. Você pode clicar, vai aparecer um formulário, preenche e envia, que vai aparecer na sua casa. Tô de volta, vai chegar Luciana, na sua casa. tô Tá de de volta. volta? Tô falando e quem agora. quiser ter esse conteúdo agora, Chapolin, quer estudar agora um pouco mais sobre a Bíblia, como é que faz? Olha, vou até tomar cuidado hoje, porque a nossa assistente de produção já falou que eu falei errado aí no outro dia, né? Não é abaixar o aplicativo, né, Luciana? Então você pode ter acesso ao nosso conteúdo, é só você instalar no seu smartphone esse aplicativo que está embaixo na sua tela e você vai ter acesso a esse material inteiramente gratuito e diário, né, Luciana? Isso, é só baixar. Então, Estudos Bíblicos Novo Tempo. Tem também a nossa parceira Chapolin, revista Conexão 2.0. Você pode fazer a assinatura, está aparecendo na sua tela, conexão20.com.br. Saiba como fazer a assinatura e a nossa revista ela é trimestral, mas você pode acessar esse portal que é atualizado todos os dias com muitas novidades para você. Chapolin, hoje tem autoridade aqui no Conexão, viu? Tem, viu? Tem E olha, autoridade. Luciana, por isso que eu vou ficar bem quietinho, Não, tomar por cuidado favor. com o que fala, que senão já sabe, né? Vou apresentar aqui as nossas entrevistadas de hoje, além do Felipe Valente, né, que vai participar do nosso tema também. Tem a Sandy, que é estudante de Direito. Tudo bem, Sandy? Seja bem-vinda. Isso mesmo, tudo bem. Muito obrigada. Veio aqui do ladinho de São José, na mesma Isso cidade do mesmo. Felipe também. Seja Isso mesmo, bem-vinda. obrigada. E temos também aqui hoje a doutora, né, a juíza Sandra participando com a gente. Sandra, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. Seja bem-vinda ao Conexão. Eu que agradeço a participação. Tá, então vamos começar. Nosso tema hoje, Poder Judiciário. Explica para quem está em casa, Sandra, a doutora Sandra, o que é o Poder Judiciário? Então, o Poder Judiciário, na verdade, é um dos poderes, né? Nós temos 3 poderes no nosso Estado, nesse Estado moderno, né, democrático, e um deles é o Poder Judiciário. O outro é o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Certo? Então, pensando, né, numa divisão de poderes, que é a teoria que a gente tem, né, atual hoje, e o Poder Judiciário faz parte dessa separação dos poderes que são em 3. Certo. E qual é a importância, Fio, do jovem compreender bem os 3 poderes para ser um jovem politizado, né? Para entender entender a dinâmica do país? Bom, é importante ele entender a dinâmica de funcionamento, né, desses 3 poderes, né? Eles coexistem, mas eles não se anulam. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender, né? Todos eles representam segmentos diferentes da sociedade, né? E eles têm por obrigação, né? Foram instituídos lá para cuidar da sociedade, né? Pelo menos em teoria, né? Mas eles não são competitivos entre si, de modo que o próprio judiciário, embora ele seja o guardião da lei, ele seja o guardião da justiça, ele julgue as causas com isonomia, né, digamos assim, ele tem sua administração, ele tem todo um modus operandi próprio, né?
o legislativo, em algumas situações, ele também executa seus próprios trabalhos e tal. E o executivo, ele também tem uma parcelinha, né? uma pontinha ali de judiciário também, porque por causa das medidas provisórias, né, doutora? Exato. Então, mas entender a dinâmica de funcionamento desses três é uma forma de você entender como funciona a nossa sociedade e as nossas instituições, né? Agora, Luciana, o que é interessante é a gente aprender sobre esses poderes, né? Executivo, legislativo e agora judiciário. Em todos eles a gente, né, entendeu mais ou menos como que é formado, né? Uns são formados por vereadores, deputados. Agora, no caso do judiciário, né? Como que é composto, né, esse corpo do poder judiciário, doutora? Então, na verdade, são juízes, né, que são concursados, não são eleitos nem nada, passam por um concurso, e aí vai atuar, tem as instâncias, né? Então tem a primeira instância, a segunda instância que é de recurso, né? Então foram formados por esses juízes concursados. Já na segunda instância, certo? Também tem, que é um grau superior, que é um colegiado, na verdade, que acaba sendo então é formado desses juízes, certo? E também é composto por um quinto do Ministério Público, do pessoal do Ministério Público e dos advogados, certo? Também, então é uma revisão, seria para revisar as sentenças de primeiro grau, né? Exatamente. Então, basicamente é isso. De formação são os juízes concursados que fazem parte do Poder Judiciário. E esse é um princípio, né, doutora? É o princípio do duplo grau de jurisdição. Exatamente. Né? Todo mundo, né, toda a sociedade, todo mundo que tem as suas matérias apreciadas pelo Poder Judiciário tem o direito constitucionalmente garantido de ter as suas demandas analisadas por um outro grau de jurisdição, né? Então, por exemplo, se um juiz sentencia contra aquilo que eu estou pleiteando, eu tenho o direito de que um outro juiz, na verdade, um órgão colegiado de juízes, né, que nós chamamos de desembargadores, que apreciem essa causa e que ou sustentem a decisão desse juiz ou reformem a decisão dele em função do direito que está sendo objetivamente ali pleiteado, né? Exatamente. Interessante a gente pensar nessa situação do Poder Judiciário, porque ele se coloca para dizer o direito. Então, o Poder Judiciário existe para quê? Para resolver os conflitos da sociedade. Resolver os conflitos tanto do Estado, da Federação, quanto também do cidadão, né? Então, é sempre bom, interessante a gente pensar que a função típica dele é resolver os conflitos, sejam eles de autarquias públicas ou do cidadão comum, mas também ele tem esse outro lado de funções atípicas, como o próprio Felipe falou, que é de fazer algumas das suas próprias leis, administrar certas coisas do próprio poder, né? Agora, Sandy, você sempre se interessou pelos poderes, assim, antes de cursar, escolher como profissão cursar direito? Os poderes são uma forma interessante de enxergar o próprio direito. Então, quando você estuda direito, essa parte realmente te chama bastante atenção, porque é a forma como o Brasil se estabelece como nação, né? Como país. Essa tripartição de poderes é interessante para o próprio cidadão saber se colocar, né? Principalmente agora, numa época como essa, que nós temos eleição esse ano. É interessante a gente saber cada um para que a gente possa se colocar quem cobrar bem. Também, né? Isso mesmo. Quando você quer, de repente, ter os seus direitos aí aceitos, você saber quem você pode recorrer e cobrar. Essa questão de saber quem cobrar é importante, porque às vezes nós colocamos na conta do judiciário uma conta que não é dele, né? Ah, por que soltou? Geralmente isso acontece muito quando vê casos de corrupção, aí o outro é solto, né? Aí vai na conta do judiciário. Não, mas as nossas leis são ruins, o judiciário solta todo mundo e tal, mas peraí. A lei tá lá porque ela advém da sociedade, né? Exatamente. Né? Ela é produzida por nós, né? O judiciário está lá para pelos garantir que essa lei seja aplicada. Né? Que a gente... Exatamente. Mas, então, de qualquer forma, você colocou o representante então, lá, né? Há necessidade que se haja uma discussão mais profunda no que diz respeito a por que essas leis foram instituídas dessa forma. Né? E se há um problema de procedimento, né, no que diz respeito à justiça, ou à sua morosidade, ou ela atender determinados casos com mais rapidez e outros não e tal. Se há esse problema não é um problema exatamente do Poder Judiciário isoladamente. O Poder Judiciário, ele
ele compõe a sociedade, né? É a mesma coisa que você querer colocar, às vezes, na conta de um, aquilo que é responsabilidade de todos, né? Então é isso. E qual que é a ligação do Poder Judiciário com o Poder Legislativo e o Executivo, né? Então, é justamente o que foi falado aqui, com relação ao cumprimento das leis, né? Então, o Poder Legislativo legisla, por isso que chama legislativo, ele compõe, né, redige as leis e tudo mais. O Executivo seria para fiscalizar, para autorizar, né, referendar essas leis e tudo mais, por isso que o Felipe falou justamente isso, de que o povo, o eleitor, tem que pensar muito mais, que coloca lá para atuar, para ter competência e saber fazer essas leis, né? E o judiciário só cabe a ele cumprir, fazer com que sejam cumpridas essas leis. Certo? Então, realmente, às vezes, tem coisas que a gente pode até achar, ou o próprio, né, o cidadão deve achar, não, mas está errado, está assim, está assado, o juiz não fez isso, não fez aquilo, mas justamente porque existe uma legislação própria que tem que ser seguida e que tem critérios e tudo mais. E a gente fica vinculado a isso, obviamente, né? Não tem como. Então, bem lembrado com relação a isso. Então, a ligação é nesse sentido, né? O cumprimento do legislativo, das leis. É interessante a gente pensar nisso que a doutora e o Felipe falaram, porque quando a gente pensa na cobrança que a sociedade coloca para esses poderes todos e para o próprio governo do país, a gente pensa, muito se tem falado da ficha limpa, da questão da lei da ficha limpa. Mas eu achei interessante um artigo que eu li, que um dos próprios organizadores dessa lei, ele diz que a lei, de forma nenhuma, ela vem para tirar o cidadão da jogada, a lei da ficha limpa. Então, essa lei, ela não existe para que o cidadão não possa se impor. A lei sem o cidadão não significa nada. Então, a lei, ela não diz se o candidato é correto. Essa lei, ela é uma ferramenta para que o candidato possa se colocar da maneira mais sóbria na frente da sociedade possível, e para que a sociedade tenha a capacidade de, através dessa lei, buscar, mesmo assim, pensar muito mais através dessa lei para escolher o seu candidato. Então, só a lei não significa que o candidato seja honesto, né? Mas o candidato tendo o seu nome nessa lei, tendo a sua ficha limpa, dá mais credibilidade para o cidadão, né? Pois é, estamos falando aqui hoje sobre o Poder Judiciário com a síndica estudante de Direito, com a doutora Sandra, que é juíza, né? E com o Felipe Valente, que está terminando História, né, Felipe? Já terminou? Sou historiador já está? Já é historiador? Acabou, chega. Virou história já, o né? Fio, Agora virou história. O Fio fez Direito também, até... Está me dando aula aqui. Inclusive, Luciana, tem um comentário. Meu pai quase morreu, coitado. Eu vou ler um comentário que chegou aqui a respeito do Felipe, que vem lá de Salvador, lá da Bahia. Olha só, a Lídia Mesquita, ela fala o seguinte: o Felipe Valente é muito inteligente, desenrola qualquer assunto e dá uma aula do saber. Que Deus continue abençoando. nada. E ainda canta, né? Que Nas nada. horas vagas ainda. Que nada, só é palpiteiro, isso sim. Mas é legal, eu gosto dessa sua característica, viu, Fio? Você tá sempre aí, em qualquer assunto que a gente parar para conversar contigo, você vai desenrolar e desenrola bem. Não tem que ter uma opinião, né? Nem sempre sobre tudo, né? Mas no que a gente já viu alguma vez, a gente dá uma opinião, né? Mas a opinião dele agora é porque ele fez 5 anos de direito. Essa é a opinião, bem formal, por isso que eu estou falando. Ele tem competência, sim. Tá, ok. Então vamos para um rápido intervalo. Você pode interagir, mandar as suas perguntas através do nosso Face, do nosso Twitter e seja nosso seguidor também no Instagram. Daqui a pouquinho estamos de volta. Até já.